Vale 3. Hoje vamos ver o preço teto das ações da Vale. É muito importante o estudo dessa empresa se você pretende investir em ações de dividendos no ano de 2023. Eu sugiro que assista esse vídeo até o final sem pular para não perder nenhum detalhe, pois eu sigo uma linha de raciocínio lógica para que você possa entender qual a situação da empresa e para que a gente possa estar fazendo cálculos que se aproxime do preço teto do valor de cada ação. Então não perca nenhum detalhe. Se você ainda não é inscrito no canal, sugiro que se inscreva. Semanalmente eu trago conteúdos a respeito de Bolsa de Valores. Como você viu, o canal é novo, ele ainda tem poucos inscritos, mas eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Já deixa aquele like para ajudar a fortalecer. Eu também quero lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas uma forma de estudo a respeito da empresa. Eu estou compartilhando com você um pouco do meu conhecimento, para que possa ajudar na sua pesquisa a respeito da Vale. Recado dado, então bora para o vídeo. Desde o final do ano passado, a Vale foi uma das empresas que mais se valorizou dentro do Ibovespa. Se a gente olhar para o seu gráfico dos últimos 5 anos, a gente viu que de 2020 ela saiu de R$ 28,00 para até R$ 98,00 o valor de cada ação da Vale. O principal motivo foi a reabertura da economia chinesa, com a diminuição da política restritiva, do lockdown, que rapidamente fez com que o preço do minério de ferro ele superasse novamente os $100. Então isso ajudou bastante para que a Vale tivesse essa valorização. Recentemente a companhia divulgou seu relatório de produção do último trimestre do ano passado, o quarto trimestre de 2022. Ao total, ela produziu 307 milhões de toneladas de minério de ferro, ficando levemente abaixo da sua meta para 2020, que era produzir 310 milhões de toneladas. Para esse ano, a companhia estima que a produção atinja algo entre 310 e 320 milhões de toneladas de minério de ferro. A Vale vai divulgar o seu resultado no próximo dia 16 de fevereiro. Então vamos ficar monitorando essa empresa para ver qual será esse resultado. Mas ela tem aqui no site o relatório de produção do quarto trimestre. Eu sugiro que você leia para acompanhar como que está a situação da empresa no quesito de produção e vendas. Como eu disse, desde o ano passado ela foi uma das empresas que mais valorizou dentro do Ibovespa. Ela passou de R$ 63,00 por ação para R$ 90,00. Se olharmos nesse ponto do gráfico, até aqui foi próximo a 98, sendo que o valor atual da empresa ele está em R$ 88,95 por ação. A mínima dela foi de 62,74 nas últimas 52 semanas e sua máxima 98. Ela pagou um dividend yield médio anual de 8,53%, que representa R$ 7,58 por ação. Ela teve uma valorização de 7,77% nos últimos 12 meses no valor de suas ações. Somados aos dividendos, foi praticamente 16%. Se a gente olhar para o ROI da empresa, ela teve um ROI alto, de 59,45%. Acima de 10 é considerado bom pela maioria dos analistas. Então imagine um ROI de quase 60%. E o PL da empresa também. Quanto mais baixo, melhor. E o da Vale está em torno de 3,98. Baseados em fundamentos de longo prazo, a gente tem alta competitividade e eficiência em custo elevado e qualidade. E também tem o preço do minério de ferro atrativo e boas perspectivas para oferta e demanda. O valuation atrativo e também a remuneração aos acionistas da empresa. Se olharmos para os últimos 5 anos e agruparmos o relatório, em 2019 e 2020, ela não pagou muito dividendo. A gente lembra daquele episódio que aconteceu com o rompimento da barragem lá em 2018. Então, por 2 anos, a empresa não pagou muitos dividendos. Em 2021, ela chegou a pagar 14,64 por ação. Em 2022 foi praticamente a metade. Se olharmos para o contexto, a questão do lockdown na China, embora impactasse a cotação, em nenhum momento interferiram na tese de investimento da Vale, porque apesar do preço do minério terem caído no curto prazo, eles retornariam a um patamar mais elevado, fruto entre oferta e demanda. A estimativa dos analistas da casa de análise que eu assino para o minério de ferro a médio prazo sempre ficou em torno de 80 a 100 dólares mais ou menos. Então, sendo assim, dado que a Vale é uma das mineradoras
com menor custo de produção e também recebe um prêmio pela qualidade do seu mineral, ela consegue gerar muito caixa e distribuir bastante aos seus acionistas. A gente vai estar fazendo um cálculo agora a respeito do preço teto, do valor das ações da Vale. Eu costumo utilizar os últimos 5 anos, porém aqui a gente tem apenas 4 anos que foram pagos dividendos. Então a gente vai calcular com base nesses 4 anos. E eu também vou estar passando o preço teto, que é recomendado pela casa de análise que eu assino. Eu vou estar passando os dois valores, o da casa de análise e o cálculo que eu faço, para comparar os dois, ver se eles se aproximam. Então, para fazer esse cálculo, primeiramente eu vou somar todos esses dividendos pagos e dividir por 4, que foi o total de anos. Em 2019, foi pago 1,41. Em 2020, 2,40. Já em 2021, 14,64. Somados a 2022, que foram 7,58. Nós temos um total de 26,3, que a gente divide por 4, que foram o total de anos somados. Então, temos 6,50. Para continuar a nossa fórmula, é preciso olhar para o DY. Aqui mesmo, no site do Status Invest, a gente tem a média de DY pago. Clicando aqui nesse gráfico, nós temos uma média de 6,38. Para calcular o nosso preço teto, nós temos que dividir esse valor por 100. Então, 6,38 dividido por 100, nós temos 0,0638. E a gente vai fazer esse valor dividido por esse. Então, vamos dividir 6,50 por 0,0638. Temos um preço teto de R$ 101,99. O preço teto definido pela casa de análise, da qual eu assino, é de R$ 90 por ação. O do cálculo que eu fiz agora foi de R$ 101,99. Então, segundo a casa de análise, o valor atual estaria bem próximo ao preço teto. Mas com o cálculo que eu fiz baseado em dividendos, a gente tem o valor de praticamente R$ 102. Então, são duas opções. Se você pretende investir para longo prazo, pode estar seguindo o preço teto dos dividendos. E se você pretende para curto prazo, poderia estar seguindo o preço teto da casa de análise. Mas é claro, isso não é uma recomendação de investimento. Resultados passados também não são uma garantia de resultados iguais no futuro. Ao investir em renda variável, lembre-se sempre que o seu dinheiro está em risco. Então monte sempre uma estratégia, caso o cenário não ocorra como o planejado. E na dúvida, sempre consulte um analista certificado pela CVM. Voltando à questão da empresa, a economia chinesa, de fato, ela desacelerou. E o crescimento do maior país da Ásia ele foi um dos menores nos últimos anos. Ainda assim, os fundamentos do minério de ferro, principalmente o produto da Vale, ele continua sólido, porque os investimentos em expansão da capacidade nunca foram tão baixos. As mineradoras também elas tiveram um aumento nos custos de produção, tornando cada vez mais difícil que os preços do minério caiam como no ano passado. Então isso é um ponto positivo para a Vale. Além disso, a empresa ela está desalavancada, sem necessidade de fazer grandes investimentos, se olharmos para os relatórios. Isso possibilita grande remuneração aos seus acionistas, como a gente viu os últimos dividendos pagos, em 2021 sendo quase 20% do valor de cada ação. Ela também fez recompra de ações. Isso favoreceu bastante os acionistas. Na sua opinião, vale ou não vale a pena estar investindo na Vale 3? Deixa aqui abaixo nos comentários. E já aproveita e deixa o like, mas espera aí que o vídeo ainda não acabou. Eu vou estar fazendo um cálculo agora sobre o poder dos juros compostos, investindo em ações de dividendos. Então eu tenho uma planilha aqui de juros compostos. Supondo que você tivesse R$100 mil investido em ações hoje, boas pagadoras de dividendo, e você fizesse aportes de cerca de R$1.000 por mês, por um período ali de 10 anos. E supondo que no ano seguinte, você investisse além dos R$1.000 mais 5%, e tivesse uma média de retorno anual em todas as empresas boas pagadoras de dividendos, de mais ou menos 10%, supondo que essa fosse a taxa de retorno anual. Eu estou jogando na pior das hipóteses. E caso você invista em empresas que pagam bem acima da média da bolsa, próximo ali a 0,8%, 1%, isso te desse uma média de dividendos mensais de 0,5%, porque a gente sabe que as empresas, a maioria, elas pagam trimestralmente, semestralmente, algumas anualmente.
Mas supondo que na média de dividendos mensais você alcançasse esse valor, somado todas as empresas que você investe que pagam bons dividendos, como eu disse. Então, em 10 anos, com apenas R$100 mil e diversificando R$1.000 por mês nessas ações, com essa taxa de retorno em dividendos mensais, reinvestindo os dividendos, produzindo aquele efeito bola de neve, nós teríamos praticamente R$500 mil com um rendimento mensal em dividendos em cerca de 2.488. Note o poder dos juros compostos. Nos primeiros anos, ele cresce meio devagar, mas depois ele acaba dando um salto no seu patrimônio. Ao olharmos para 15 anos, praticamente dobrou em 5 anos. Em 30 anos já seriam mais de R$3 milhões. Lembrando que isso é apenas uma simulação. Resultados passados, eles não são uma garantia de resultados iguais no futuro. Então, se você pretende viver de dividendos através de ações, eu sugiro que estude empresas boas pagadoras de dividendo. Como você viu, os juros compostos com o efeito bola de neve, ele tem um grande potencial de elevar seu patrimônio. E voltando à questão da Vale, ela vai divulgar os resultados no próximo dia 16 de fevereiro. Então vamos ficar de olho nas ações da Vale. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixa aquele like para dar uma força para o canal, com a meta de alcançar os primeiros 1.000 inscritos. O canal ele ainda é novo, mas eu pretendo continuar postando conteúdo nele, trazendo conteúdos e informações, não somente através de pesquisas minhas, mas também de relatórios das casas de análise. E eu acredito que essa informação é bastante relevante para você no seu estudo, buscando empresas boas pagadoras de dividendos. Dessa forma, eu posso contribuir com a comunidade de investidores de ações. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.